Eu tenho hoje uma função de trazer uma palavra para vocês. E eu não sou uma pregadora, eu não tenho eloquência, mas o Senhor colocou algo no meu coração. E eu espero que essa semente, assim como germinou e tem germinado na minha vida, eu espero que germine na sua também. Como o João falou, nós hoje estivemos em uma... Para nós é funeral, mas para os americanos aqui é celebração de vida. E eu digo que para mim foi um pouco diferente, né? Porque eles pediram para as pessoas irem com roupas coloridas. E a gente tem o costume de ir com roupas mais escuras e tudo mais. Porém, o sentimento era o mesmo. O que norteava aquelas pessoas, além do sentimento de gratidão pela vida da Lu, que foi uma grande pessoa para muita gente, norteava a tristeza pela perda também. E eu digo que Salomão foi muito sábio em escrever aquele versículo que diz que é melhor a casa do luto do que a casa onde há muita festa. Porque a casa do luto, ela nos traz reflexões poderosas. E não que a gente já não reflita no nosso dia a dia sobre tantas coisas, mas eu digo que quando a gente está, de fato, em um funeral ou uma celebração, como aqui dizem, a gente reflete muito sobre a eternidade. E se nós que somos cristãos, que temos a certeza da salvação, refletimos sobre a eternidade, você já parou para pensar as pessoas que ainda não têm Jesus? Aquelas pessoas que estão ainda indecisas? Quando elas vão nesse lugar, elas começam a... Eu imagino que o cérebro fica assim, meu Deus, e para onde essa pessoa foi agora? Porque para todo mundo, por mais que ainda não tenha Jesus, ela sabe que existe um depois. Ela tem esse entendimento. Ela só não tem o entendimento da eternidade com Cristo, mas ela sabe que existe um pós. E eu imagino que nesse dia ela passe a ter um sofrimento mental. E eu digo para vocês, meus irmãos, nós somos a resposta. Todas as vezes que eu vou num lugar como esse, eu começo a refletir e me perguntar, Deus, o que eu tenho feito? Porque eu sei a resposta. Eu sei a resposta que o mundo precisa. Você sabe a resposta que o mundo precisa. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essa entrega genuína, sobre essa entrega do todo. Não só de um pouco. A nossa série fala sobre entrega. E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre um tema que o Senhor tem falado muito comigo. Sobre o eis-me aqui. Uma entrega que muda destinos. E a gente já vai abrir ali, se você puder abrir, em Isaías 6 e 8, fala assim, ó. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me. E eis-me aqui no hebraico significa hineni. Literalmente, eis-me aqui ou aqui estou eu. Que significa, Senhor, estou presente, Senhor, estou atento, Senhor, estou disponível, Senhor, estou pronto para obedecer, Senhor, estou totalmente entregue à sua vontade. É isso que significa a palavra eis-me aqui. Porque às vezes nós podemos dizer assim para o Senhor, chegar aqui num sábado à noite e dizer, Pai, conta comigo.
e amanhã nós nem nos lembrarmos da promessa que fizemos. Quantas promessas nós já fizemos para o Pai e no outro dia a gente já nem se lembrava mais? Ou no início do ano, a gente faz aquele caderninho, né? E faz ali tantas coisas, tantas metas, tantos planos. E ali, eu sei que em um daqueles planos, você coloca servir mais ao Senhor nesse ano, me entregar mais, fazer aquilo que agrada a Deus. Mas aí, quando vai chegando ali fevereiro, você já guardou aquele caderno e você já nem se lembra mais das metas que você fez. Eis-me aqui. É uma palavra que tem profundidade e uma palavra que tem poder espiritual. Todas as pessoas que disseram eis-me aqui na Bíblia tiveram mudanças drásticas em suas vidas. Porque existe algo que quando você diz eis-me aqui, o mundo espiritual se movimenta de uma forma. Meu irmão, é como se você estivesse dizendo, Pai, não sou eu mais quem vive, é o Senhor quem vive em mim daqui para frente. Eu digo que uma das principais mudanças de destino da nossa vida está quando a gente se coloca aos pés de Jesus e diz, eu te aceito como meu Salvador. Você renasce, você revive, você ressuscita. Agora, existe uma outra segunda mudança drástica no seu destino, quando você se coloca aos pés de Jesus e diz, eis-me aqui, Senhor. Quando você faz isso, você está entregando todo o teu ser para Ele. E dizendo, não tem mais volta. Eu me lembro que uma vez, ou por algumas vezes já, mas eu vou contar de uma das vezes, que eu disse, eis-me aqui. O meu destino mudou para sempre. Essa semana eu estava ouvindo os hinos que vão ser tocados, né, tanto aqui em Sarasota quanto em Port Charlotte. E eu percebi que tinha muito a ver com aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração. E um dos hinos, lá mesmo de Port Charlotte, fala sobre o amor de Deus que é como um furacão, que Ele tem ciúmes de nós, que nós nos rendemos ao vento dessa misericórdia, que depois disso, então, de repente, nós não vemos mais as nossas aflições, nós só vemos a glória de Deus. E percebemos o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele nos ama. E esse hino me remeteu a muitos anos atrás, quando eu e o Jô, a gente ainda morava num outro país, e a gente estava grávido do nosso primeiro filho, que hoje tem 22 anos, e muitos de vocês já conhecem, já casado, é uma bênção. E quando nós fomos fazer o nosso primeiro ultrassom, os médicos disseram assim para nós, nós vamos levar vocês numa outra salinha, porque a gente precisa conversar com vocês sobre o bebê. E já nos levaram, encaminharam a gente para um psicólogo e tudo mais. E aí, esse psicólogo já chegou e disse para nós assim, pais, esse neném é desejado? Nós falamos, sim, ele é muito desejado. Nós já sabíamos que era um menino, porque eles tinham falado ali no ultrassom na hora. E aí, eles falaram, porque nós temos algumas condições que precisamos compartilhar com vocês. E disseram para nós que esse neném tinha cistos no cérebro, cistos nos rins, e que, como ele era muito pequenininho, não conseguia desenvolver, não estava crescendo, que ele tinha uma grande probabilidade de ter síndrome de Down. E não só isso, mas que ele tinha uma grande probabilidade de ter que fazer hemodiálise assim que nascesse. E eles perguntaram para nós assim, pais, vocês, diante de todo esse cenário,
vocês têm a possibilidade de abortar, porque vocês estão ainda com 5 meses e alguma coisa. É uma criança que vai vir com muitos problemas. Vocês vão ter muitos problemas. E aí nós dissemos não. O Senhor sabe o que faz. O Victor, antes de ser nosso, é do Senhor. Foi o Senhor quem gerou ele dentro de nós. E o que para vocês é imperfeito, para nós é a perfeição do Senhor. E naquele momento nós dissemos, eis-nos aqui. E eu digo que não só tudo aquilo que a gente disse, mas essa palavrinha, essas 3 palavrinhas, eis-nos aqui, mudou um cenário, mas não mudou na hora. O Senhor ainda nos testou, fez com que nós conhecêssemos a santidade dEle, fez com que nós conhecêssemos o favor dEle, e caminhássemos ali por 1 mês, em oração, em jejum. Sabe as irmãs do coque, meus irmãos? A gente recorreu. Sabe as irmãs do círculo de oração? A gente recorreu. Sabe outras igrejas? A gente recorreu. Tios, tias, avós, todos, a família toda orando. Querendo a vontade do Senhor, não a nossa. Porque quando você se coloca e diz, eis-me aqui, não é algo que você está pedindo, porém você não deixa de bater. Existe uma porta. A gente continuou batendo. Dizendo, Pai, essa é a nossa vontade, mas a tua é melhor. Depois de 1 mês, que a gente ficou de voltar lá no médico, a minha mãe recebeu uma profecia, lá no Brasil, de uma irmã, quando ela chegou no círculo de oração, que aquelas irmãs pegaram ela, colocaram naquela roda de irmãs, para fazer aquela oração. Aquilo pegava fogo, ela disse que aquilo pegava fogo. E essa irmã veio até ela e disse, Deus está fazendo ele tudo de novo no ventre da tua filha. Deus está formando ele tudo de novo no ventre da tua filha. Mas eu digo, meus irmãos, que uma palavra mudou tudo. Uma palavra gerou no mundo espiritual a cura que nós precisávamos. E quando nós fomos fazer os exames, os médicos falaram, meu Deus, o que é que esse neném tinha mesmo? Porque ele não tem mais nada. Ele não tem mais cistos no cérebro, ele não tem mais cistos nos rins. Ele cresceu, mãe. Ele é um big boy. Então, meus irmãos, eu digo para vocês que as nossas palavras têm poder de desencadear tanto coisas ruins no mundo espiritual, quanto coisas boas no mundo espiritual. E o eis-nos aqui é uma dessas palavras, que vai desencadear mudanças eternas na sua vida. E hoje o nosso menino está aí, 22 anos, casado. É uma bênção nas mãos do Senhor. Mas poderia ter sido diferente. Eu digo que nós temos poder, com as nossas palavras, de mudar uma trajetória. O Senhor só está esperando que nós nos coloquemos nessa posição. Hoje nós vivemos uma geração que gosta muito dos benefícios do Senhor, né? E eu digo que para mim foi uma bênção ter recebido uma bênção, uma cura do Senhor. Mas eu decidi assumir um compromisso com Deus, mediante tudo isso. E eu digo a você que nós precisamos assumir mais compromissos na presença de Deus. Muitos dizem às vezes, Senhor, me abençoe. Senhor, faz isso por mim. Deus, atende o meu clamor. Tem tanto tempo que eu choro por isso. Mas poucos dizem, Senhor, usa-me. E o Senhor está esperando que a gente se coloque em oração, dizendo para Ele nos usar, sem esperar nada. Porque o que Ele tinha que nos dar, Ele já nos deu.
O que Ele tinha que prover, Ele já proveu. Tudo que você vai precisar acessar, o que você vai acessar daqui para frente, Ele já escreveu, Ele já fez, já está tudo pronto. Então a gente só precisa se colocar na posição e dizer: Senhor, usa-me, envia-me, faz de mim um vaso de honra, faz de mim o que quiser, Jesus. Quando alguém diz eis-me aqui, ele não está entregando só a sua agenda, os seus desejos, os seus planos, a sua família. Ele está entregando os seus medos também nas mãos de Deus. E hoje eu pergunto para você, quais são os seus medos? Por que você tem tanto medo de fazer essa entrega? Não tenha medo de entregar o seu tudo nas mãos do Senhor. Porque às vezes nós temos medo de não saber o plano de Deus, de não saber a totalidade do plano de Deus. Só que Ele lança fora todo medo. Porque Ele escreveu uma história para você. E os planos de Deus não podem ser frustrados. A Bíblia nos mostra várias pessoas que disseram: eis-me aqui. E todas tiveram suas vidas completamente transformadas para cumprir um propósito maior. E hoje nós vamos aprender algumas verdades sobre a entrega que agrada a Deus. Vamos ler ali em Isaías 6, do 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida, e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Antes de Isaías dizer: eis-me aqui, ele teve uma visão da glória de Deus. O capítulo ele começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias governou Judá por 52 anos. E nesse tempo de governo, esse governo foi próspero. Eles tiveram muita estabilidade, eles tiveram muito crescimento no reino de Judá. Então, quando o rei Uzias morreu, eles se sentiram muito inseguros, porque eles estavam vivendo tempos bons. E Isaías olhou para um trono vazio, olhou para aquelas pessoas que também estavam visualizando esse reino vazio e falou: meu Deus. E aí o Senhor deu uma visão para ele. Deu a visão de que
O trono de homens poderia estar vazio, mas ele continuava reinando soberano. Porque Deus é o Deus das nações. Deus continuava sobre aquela nação. Deus continuava reinando sobre eles. Então Isaías teve essa visão, que Deus estava em um alto e sublime trono, reinando soberano. E os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo. A glória dele estava espalhada por toda a terra. E quando Isaías teve essa visão, ele entendeu a santidade do Senhor. Ele entendeu que não tinha outro Deus. Que embora o reino humano estivesse abatido, ou as pessoas estivessem com medo do que ia acontecer com eles dali para frente, o reino de Deus continuava intacto e soberano. E eu não sei, meus irmãos, eu trago isso para a nossa realidade, porque às vezes nós olhamos os cenários, né, das nossas vidas, e os nossos olhos humanos só conseguem ver problemas, conseguem ver destruição. Às vezes nós dizemos: Deus, por que tanta tempestade? Meu Deus, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que essa terra aqui não tem mais jeito para mim. Ou esse trabalho não dá mais para mim. Porque nós estamos olhando com os nossos olhos naturais. Porque, de fato, às vezes nós olhamos e é caótico. Tudo que a gente olha ao nosso redor, meu Deus, de fato, não coopera. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que a gente veja o Senhor nesse cenário. Porque Ele continua reinando e dando a última palavra sobre a nossa vida. Então eu digo para você, não é homem que vai dar a última palavra sobre a sua vida. Não é homem que vai dizer se você vai avançar ou não. Às vezes você pode pensar que não. Eu digo, é o Senhor dos exércitos quem guerreia por você. Você pode não ver, você pode dizer assim: meu Deus, quem vai vir me resgatar desse lugar? Desse lugar que eu me encontro. Desse lugar que eu acho que eu não vou sair. Quem vai me resgatar? Eu não vejo ninguém capaz disso. Às vezes você olha para o seu lado e você diz assim: meu Deus, não existe ninguém capaz de me ajudar? O Senhor continua dando a última palavra. No momento certo, o Senhor vai fazer. Assim como fez com o reino de Judá. Judá estava vivendo uma crise espiritual. Embora estivesse vivendo um tempo de prosperidade em algumas áreas, mas estava vivendo um tempo de muita crise espiritual. Hipocrisia religiosa, injustiça social, corrupção moral. Um povo que honrava a Deus externamente, mas tinha o coração distante. Antes de dizer, eis-me aqui, Isaías passou por 3 experiências. Primeiro, ele viu a santidade de Deus. Depois, ele viu a sua própria condição pecaminosa. Porque quando a gente enxerga a santidade do Senhor, não tem como a gente não perceber a nossa condição como pecador. Não tem como a gente olhar para o caráter do Senhor e não perceber a nossa condição. E Isaías recebeu o perdão de Deus, porque ele disse: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. E o Senhor, eu digo para você, assim como foi com Isaías, o Senhor faz e Ele pode fazer na sua vida. Às vezes nós achamos: Senhor, eu sou tão indigno. Se eu disser, eis-me aqui, eu vou para que lado, Deus? E agora?
O Senhor só está esperando um passo seu para se revelar a você, para te purificar e para fazer segundo o propósito dele na sua vida. A verdadeira entrega, ela não nasce da emoção. Como eu disse, que às vezes a gente vem aqui no sábado e diz, estamos junto, Deus. Eu acho que esse estamos junto, ele já entendeu que não estamos junto. Não nasce da emoção. Ela nasce da revelação de quem Deus é. Ela nasce do verdadeiro arrependimento. E quanto mais nós vemos Deus, menos nós vivemos para nós mesmos. O chamado sempre começa aos pés do Senhor. Não existe outro lugar para que a gente esteja do que aos pés do Senhor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Abraão. O eis-me aqui exige disponibilidade. E quem aqui está disponível? Eu estou disponível, Senhor. Gente, levanta sua mão bem alto, pelo amor de Deus. Diga, Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui. E não é só as nossas mãos, mas o nosso coração. Deus, eis-me aqui, Jesus. Porque o Senhor que sonda está nesse lugar, meus irmãos. Em Gênesis 22:1 fala assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Abraão sabia o que Deus pediria? Ele não sabia. E aí é que está o ponto principal. Será que você responderia a Deus, eis-me aqui, sem saber o que Ele iria te pedir? Será que você daria aquilo que te custa? O que te custa mais hoje? Que se Deus pedisse, eu não sei, mas quando Deus estava falando comigo, eu pensei em algumas coisas que me custam assim, muito. E antes de vir aqui, eu tive que entregar todas elas. Porque se não for para nós vivermos, nós não podemos falar. Então eu entreguei alguns sonhos para Deus. E eu falei, não são mais meus. Se o Senhor quiser, eu te entrego. E eu queria perguntar para você, se hoje você seria capaz de dizer isso para o seu Deus. Se Ele te perguntasse, te chamasse pelo teu nome agora. Fernanda, Evald, Léo, Leninha. Você diria, eis-me aqui, sem saber o que Deus ia te pedir? Depois ele disse para Abraão, oferece o teu filho. E será que você diria, sim, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade? Você está preparado para entregar algo que custe tudo, que custe você mesmo? A entrega veio antes da explicação. O que mudou na vida de Abraão depois dessa entrega? Ele tornou-se pai de multidão. Ele recebeu promessas eternas. Ele foi chamado amigo de Deus. Que honra ser chamado amigo de Deus. A disponibilidade de Abraão, a entrega total dele, abriu o caminho para o propósito. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu quero viver o propósito dele.
não os meus sonhos, porque os meus sonhos, eu já falei para ele, são teus. Se não forem os teus, pode pegar, Jesus. Pega, não, tira do meu coração, faz o que o Senhor quiser. Porque a gente tem tantos sonhos, né? A gente, quando vem para essa terra, você fala, Jesus, primeiro isso, depois aquilo, né? A gente vai colocando assim uma listinha, né? E se o Senhor disser para você não? E eu pensei em tudo isso. Se o Senhor chegasse para mim e dissesse não, não vive o propósito quem não entrega tudo. Lembre-se sempre disso. Porque às vezes nós passamos uma vida buscando propósito. Às vezes nós perdemos noites. Perdemos até a noção das coisas. Meu Deus, qual é o propósito da minha vida aqui nessa terra? E eu continuo dizendo para você. Eis-me aqui. Esse é o seu verdadeiro propósito. É a entrega total e irrestrita para o Senhor. Quando nós entendemos que nós não somos de nós mesmos, a gente simplesmente se rende. O problema é a gente achar que essa vida aqui é nossa. E a gente caminha assim e não caminha. A vida é minha. De fato, meu irmão, você pode, Jesus te dá o livre-arbítrio. Se você tiver com o entendimento seu mesmo, seu carnal, da sua alma, é sua mesmo. Agora, a identidade espiritual que Deus te deu, você é todo dele. O eis-me aqui nos leva a uma missão. E Êxodo 3 e 4 fala um pouco sobre isso. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Mais um dos nossos heróis da Bíblia. Os nossos heróis da fé. Dizendo, eis-me aqui. E tendo a sua vida completamente mudada pelo Senhor. E Moisés estava onde mesmo quando ele disse, eis-me aqui? Estava escondido, estava lá no deserto. Ele estava achando que a história dele já tinha acabado. Estava se sentindo fracassado. E quantos de nós, às vezes, olhamos para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso ministério, para os nossos anos que estão se passando, para aquilo que a gente não conseguiu desenvolver na nossa vida, e achamos, Deus não tem mais nada comigo? Quantas vezes você já parou para pensar sobre isso? Meu Deus, a minha vida passou, o Senhor não tem mais nada comigo. Agora só me resta viver os meus dias de uma forma... Viver melhorzinho. Eu quero dizer para você, Deus ainda tem propósito. Assim como tinha com Moisés, Deus ainda tem propósito com a sua vida. Não se esqueça que quem prometeu não é homem. Quem falou com você não é homem e nem filho do homem. Quando Moisés respondeu, eis-me aqui, o que mudou na vida de Moisés? De pastor de ovelhas para libertador de uma nação. Pastor de ovelhas já era uma bênção. Mas o Senhor tinha mais para ele. Libertador de uma nação inteira. De fugitivo para um grande líder. De homem inseguro
Porque era assim que Moisés se encontrava naquele momento. Para um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O propósito de Deus era muito maior que as suas limitações. Porque às vezes nós olhamos para nós e dizemos assim, Deus, eu sou tão limitado. O fulano ali tem tanto mais talento, né? Tão mais talentoso, tem mais dons, tem mais dinheiro, tem mais tempo, é mais novo. Às vezes a gente fica colocando algumas limitações em nós, porque nós somos humanistas. Deus, eu não tenho tempo para te servir agora, o Senhor sabe que eu não tenho. A minha vida me sufoca. Eu trabalho de segunda a sábado, às vezes domingo tenho que ir. Eu quero dizer para você, o Senhor não olha para as suas limitações. Ele olha para o que Ele já depositou em você. Então, o que Ele já colocou em você, é que Ele vai usar. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Limitação é para homem natural. E nós não somos naturais. Nós somos seres espirituais, que entendem que não tem limites para nós. O Senhor usa quem Ele quiser. E o Senhor vai continuar usando a sua vida sim. Agora, o eis-me aqui, que nos leva a servir uma geração. Quem aqui quer continuar servindo e servir uma geração, e servir pessoas que você nunca viu? Eu quero. Eu quero Jesus. Em 1 Samuel 3:4 fala assim: Então o Senhor chamou, Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. Samuel ainda era menino. A gente acabou de falar de pessoas que às vezes se acham um pouco mais de idade para serem usados, mas aqui nós estamos falando com alguém de bem menos idade. Samuel foi chamado ainda menino. Então existe limitação para esse Deus? Como que Deus me chama uma criança? Deus chama quem Ele quiser, meu irmão. E eu e você estamos aí nesse lugar de chamado. Quando eu olho para mim, eu falo, Deus, eu não tenho nada para te dar. Por que o Senhor me ama? O que o Senhor viu em mim? E aí o Senhor fala, você está disponível, então eu vou te usar. O que mudou na vida de Samuel? Quando Deus o chamou e ele atendeu, ainda sendo menino. Ele se tornou profeta, juiz de Israel, voz de Deus para uma geração inteira, para uma nação inteira. Samuel era referência da voz de Deus na terra. Eu quero ser uma referência da voz de Deus na terra. Não da minha voz, mas da voz do meu Pai. E por último, o maior eis-me aqui da história. Todos esses que a gente viu até agora, Moisés, Isaías, Abraão, Samuel, todos eles apontam para um só. Para o nosso Jesus. O maior eis-me aqui da história da humanidade. É o porquê de nós estarmos aqui hoje. Em Hebreus 10:7 fala assim: Então eu disse, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus era o Filho do próprio Deus. Jesus não apenas falou isso, mas Ele viveu a entrega perfeita. No Getsêmani, Ele declarou, não seja feita a minha vontade, Jesus, Deus, mas a tua.
O eis-me aqui de Jesus o levou para a cruz. Será que não é isso que nós temos medo às vezes? Porque a gente sabe que o nosso eis-me aqui vai mudar tudo. Vai nos levar para a cruz. Não tenha medo. Não tenha medo. O amor dele lança fora todo medo. O cuidado dele lança fora todo medo. A soberania dele lança fora todo medo. Tudo em Deus nos mostra que Ele está conosco, que Ele cuida de nós, que nós somos geração eleita, que nós somos filhos amados. Então não tenha medo do eis-me aqui, meu irmão. O eis-me aqui é você se colocando na vontade dEle. Então é Ele que caminha por você, é Ele quem faz por você, é Ele quem age por você, é Ele quem fala por você. Não mais eu, não mais eu, não mais você, mas Cristo. Observe o que aconteceu com cada pessoa após eles dizerem eis-me aqui. Abraão recebeu uma promessa, Moisés recebeu uma missão, Samuel recebeu uma voz profética, Isaías recebeu um chamado, Jesus lavou os nossos pecados e salvou a humanidade inteira. Todos tinham histórias diferentes, mas algo em comum. Todos disseram, eis-me aqui. Que essa palavra fique no coração de vocês hoje. Que vocês possam se entregar de maneira integral. Que vocês possam fazer essa entrega entendendo quem o Senhor é na vida de vocês, meus irmãos. Que nós possamos buscar mais a vontade do Senhor do que a nossa. E eu digo para você, o Senhor, o céu, o Senhor, o nosso Pai, Ele não procura pessoas perfeitas. Porque às vezes nós ficamos esperando nós estarmos bem. Deus, eu acho que eu não estou bem ainda nisso. Eu estou cometendo os mesmos pecados nesse âmbito. Eu estou ainda indo pelo mesmo caminho nesse sentido. Eu não consigo, Deus. Meu irmão, Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando alguém que Ele possa usar. Então, quando você disser para Ele, eis-me aqui, vai começar um processo na sua vida. Um processo de conhecer mais a Ele, um processo de purificação, um processo de entrega. Mas no caminho Ele vai fazendo isso. Não perca a oportunidade de se entregar, de apenas dizer, Senhor, eis-me aqui, me envia. Faz de mim um vaso, Senhor, nas Tuas mãos. Me molda, me purifica. Ele está perguntando aqui, quem está disposto? Eu digo que eu estou. Quem está disposto? Eu estou. Eis-me aqui, Pai, para fazer, para servir, para me entregar, para me derramar, seja aqui ou seja onde for. Porque às vezes a gente coloca algumas condições com Deus também. Meu irmão, não faça isso. Não é só no lugar onde você quer. Ah, Deus, se for aqui, vou me entregar por inteiro, Jesus. Eu queria aqui. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Só entregue a sua vida. O caminho Ele vai te conduzir. Ele vai no caminho com você. E eu gostaria de convidar vocês para fazer uma oração simples, mas de entrega ao Senhor. Você poderia se colocar de pé, meus irmãos?
Fechem os seus olhos. Vamos fazer uma oração de entrega para esse Pai. Reflitam comigo, fazendo, quem sabe, a maior das entregas que você já fez. Senhor, eu entrego os meus planos. Eu entrego os meus medos. Eu entrego, Jesus, o meu futuro. Repita isso comigo. Eu entrego, Jesus, a minha família. Eu entrego, Senhor, tudo que há em mim. Eu entrego, Jesus, o meu ministério. Não é meu, é seu. Eu entrego, Jesus, e digo: eis-me aqui, Pai. Envia-me a mim, Pai. Envia-me a mim. Pai, nessa hora, eu e os meus irmãos, Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Com humildade e sinceridade, Deus. Reconhecemos que muitas vezes, Pai, nós buscamos as Tuas bênçãos, mas não buscamos o Teu propósito, Deus. Essa é uma oração, Jesus, de reconhecimento, de entrega, Senhor. Hoje nós queremos renovar, Deus, a aliança que temos contigo. Assim como Abraão, nós queremos confiar plenamente na Tua voz, confiar que o Senhor sabe dos planos que tem para nós, Deus. Como Moisés, nós queremos obedecer, Jesus. Como Samuel, nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. Como Isaías, nós queremos responder e dizer: eis-nos aqui, toma-nos, Senhor, toma-nos, Senhor. Entra, Senhor, no nosso ser, Jesus. Assim como Jesus, queremos cumprir a Tua vontade. Venha o que vier, Deus, nós queremos cumprir a Tua vontade. Retira de nós, Jesus, tudo aquilo que impede, Deus. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor nos limpe, para que o Senhor renove, Senhor, as esperanças, para que tudo aquilo que não é Teu, Jesus, tudo aquilo que não Te agrada, Deus, que tudo aquilo que o Senhor diz que não é para a nossa trajetória, que saia em nome de Jesus, que tudo aquilo que é Teu, Jesus, nos tome, Jesus, nos preencha, Jesus. Usa-nos para alcançar vidas, Deus. Que essa é a nossa maior missão, que nós entendamos, Jesus, que nós estamos aqui nessa terra para alcançar vidas, Deus. Para restaurar famílias, Jesus. Anunciar o Evangelho e glorificar o Teu nome. E que ao sairmos deste lugar hoje, nós não saiamos do mesmo jeito que nós entramos. Que a Tua palavra germine no nosso coração de uma maneira, Senhor, que não seja mais possível retirar de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.